Oi gente, eu sou o Pedro, estamos aqui para mais um vídeo no Piolho, e hoje a gente vai falar um pouquinho das 3 listinhas que eu montei de, 12 livros para eu ler ano que vem. Então vamos lá, o que é o 12 livros, né? Eu já fiz um vídeo no ano passado sobre isso, mas a lista mesmo eu já tinha montado em outros anos, pessoalmente só para mim mesmo. E o objetivo é você montar uma lista despretensiosa de 12 livros, aí, na média de um livro por mês, né? Com coisas aí que você quer muito ler, que você não quer que deixe passar, né? E obviamente você vai ler coisas fora dessa lista, vai ler outras coisas. Mas como eu sou um pouquinho ansioso, eu montei 3 listas de 12 livros para meio que tentar englobar tudo que eu quero ler. A maioria dos livros eu já tenho, alguns outros eu tenho em e-book, e alguns outros ainda eu vou ter que comprar até o fim do ano, né? Mas a maioria são livros que eu já tenho, que estão inclusive aqui atrás de mim. O jeito que eu separei as minhas listas foram uma lista com 12 livros, né, um pouquinho maiores, assim, não necessariamente, ou talvez mais importantes, ou que eu mais quero ler, uma lista com outros livros, e uma lista com ou continuações, quando a gente chegar lá eu explico, ou repetentes, que é livro que eu estava lendo ano passado, e acabei que não terminei, e aí ficou para esse ano novamente. Aproveitando o assunto, é sobre a lista que eu fiz no ano passado, aqui está um infográfico, gráfico, sei lá, uma tabela, de como que foi né, o ano passado, o que eu tinha montado, o que eu li, o que eu não li. Se quiser ver em mais detalhes, pausa o vídeo, mas é isso aí. Vamos agora para começar meus 12 livros, meus 12 livrões para 2026. Começando aqui não tão grande, em tamanho, tá um pouquinho grande, vai, por ser um poema, mas Paradise Lost, do Milton. Eu tenho essa edição aqui da Penguin no inglês original mesmo, foi o que eu achei mais barato para comprar, eu queria ler, eu tava olhando a 34 bilíngue, mas enfim, acabei optando por essa aqui em inglês, no original mesmo, tá? É um livro que eu quero muito ler pela sua importância, né, pra concepção nossa de mundo no geral, por causa de Frankenstein também, amo Frankenstein, né, inspiração explícita de Frankenstein. É uma história que todo mundo conhece, né, tá extremamente difundida no nosso imaginário cultural, e que eu quero muito ler. Tô um pouquinho mais familiarizado com poemas, tô lendo mais poemas aos poucos. Então, né, achei que tava chegando a hora de encaixar finalmente Paradise Lost. Pra quem não sabe, isso aqui basicamente conta a história da queda do homem, né, do céu, enfim, tentações, toda a história de Lúcifer mesmo, né, de Satanás, enfim, né, enfim, tudo que aconteceu, né, que a história meio que todo mundo sabe, é contada aqui pela perspectiva de Lúcifer, né. Não sei se ele é chamado de Lúcifer aqui, eu acho que sim, não sei exatamente. Mas enfim, muita coisa que a gente pensa assim, de imaginário cultural dessa história vem daqui, né? Então, vem, né, do jeito que ela é contada aqui. E eu quero já começar o ano com essa leitura aqui. Próximo, um gigantesco, mas Os Miseráveis, de Victor Hugo. Minha namorada, esposa, na verdade, ama esse livro. Eu que dei de presente essa edição aqui pra ela. Essa edição é da Canterbury Classics, com tradução de Isabel F. Hapgood para o inglês, né? Mas em inglês eu comprei porque essa edição era bem legal. Não necessariamente por ser em inglês ou em português, enfim. Mas a edição aqui é a tradução, né, para o inglês, de Os Miseráveis. E vou lendo essa ediçãozinha aqui gigantesca. A fonte é bem pequenininha, o livro é gigantesco mesmo. É uma história que eu já conheço por cima, porque quando ela foi lendo, ela me contou basicamente tudo. E eu tinha interesse, né? É muito, muito interessante, uma das grandes histórias aí que a gente tem. Um livro que estou ansiosíssimo para conhecer e perder meu ano lendo ele. Próximo livro que eu separei é não grande em extensão, mas talvez grande em importância, mas livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Não sei muito sobre o livro, eu sei que eles são vários fragmentos, né? Por exemplo, aqui, fragmento 200 e pouco. São, né, vários textinhos aí. Estou muito curioso para ler, nunca li nada de Fernando Pessoa. Sei lá, li um ou outro poema na escola, com certeza, né? Mas nunca li uma obra dele completa, então coloquei aqui, coloquei junto com Os Miseráveis, porque Miseráveis é um livro grandão, então aí talvez eu possa ler um fragmento ou outro. Enquanto isso, né? Foi essa a minha ideia, é um livro que eu quero muito ler, estou bem ansioso para conhecer um pouquinho desse grande poeta português. Próximo, outro não grande em extensão, mas grande em sua importância e influência. Mas esse aqui tá no plástico. Orgulho e Preconceito, né? Aqui no original inglês, numa edição da Príncipes, né? Brasileira mesmo. Da Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito, todo mundo sabe. Tô querendo muito ler, não sei muito o que comentar. É uma história que eu sempre quis conhecer de perto. O pessoal sempre fala muito da ironia da Austen, como que isso funciona. Eu tô muito curioso para ver como que isso vai transparecer na narrativa, como que ela vai se manter aí ao longo de todo o livro, né? Próximo livro, um outro bem grandinho, mas Os Demônios, do Dostoiévski. Há uns anos atrás, acho que em 2022, eu coloquei como meta pessoal por motivo nenhum ler os 5 grandes livros de Dostoiévski, né? Crime e Castigo, Idiota, e agora, né, que eu já li. E agora, Os Demônios, vai ser o terceiro da lista. Nessa edição aqui na Martin Claret, traduzida direta do russo pelo Oleg Almeida, essa sim, direta do russo, tá? Tô bem ansioso pra você. Não sei, acho que quase nada. Eu lembro que eu tinha descoberto o motivo do nome do livro ser esse, mas aí depois agora eu esqueci.
mas também ansioso para relembrar e descobrir o que temos aqui dentro nessa edição. Muito bonita, viu? Inclusive, essa aqui eu gostei bastante. Próximo livro é, na verdade, uma série que eu comecei, eu já li os dois primeiros, e agora tenho 3 a 6 para ler. Não sei se vou ler, tinha colocado para ano passado, né? Eu tinha lido só um, aí ano passado eu li só o 2. Vamos ver se eu vou ler só o 3 ou vou ler os outros. Mas a série Minha Luta do Knausgaard, né? Aqui o livro 3. Inclusive tá começado. O que eu fiz? Eu comecei o 3 ano passado, não tava gostando muito. Aí eu comecei a gostar, mas eu fui lendo outras coisas. Aí parei. Aí eu meio que me deixei esquecer agora nos últimos meses. Pra eu poder começar ele do zero. Eu tinha lido, tipo, sei lá, umas 100 páginas só dele. Então, quero recomeçar o 3 aqui. Vamos ver. Coloco aqui só o 3. Mas vamos ver, talvez eu avance, né? Eu tô com 6 aqui também. 6 que é gigantesco, né? Os outros estão lá na minha estante. Vamos ver se eu vou continuar gostando. Tem seus momentos, né? Tem. Enfim, curioso. Curiosidade acima de tudo. Próximo livro é O Morro dos Ventos Vivantes, né? Wuthering Heights, da Emily Brontë. Eu comprei nessa ediçãozinha aqui, da Autêntica. Acho que era Autêntica. Isso, da Autêntica, que também é o texto integral em inglês, mas não é uma edição brasileira aí. Eu gosto dessas edições, eu tenho deles de Alice, de Dorian Gray, que vai aparecer daqui a pouco. Outro livro que eu sempre quis conhecer, talvez assim como o Orgulho e Preconceito. E quero saber essa história aqui tão falada, tão como que eu vou me sentir lendo isso, quais os sentimentos que isso evoca, imagino que seja bem cheio de sentimentos. Então quero conhecer esse texto bem de perto aí. Sei que ele tem bastante dialeto assim, então não sei se vai ser de uma leitura difícil ou não, mas eu estou muito curioso para ler mais essa obra também. Próximo livro é um livro que também quero muito ler. Isso vai servir para todos, né? Todos que eu coloquei são livros que eu quero muito ler, então fica meio repetitivo ficar falando isso toda vez, mas esse que eu quero realmente muito ler, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, livro, né, de não ficção, imagino que entra nessa classificação de não ficção, né, por, né, o relato jornalístico mesmo ali. Li Grande Sertão Veredas esse ano, né, que eu tô gravando em 2025 ainda, li esse ano, no comecinho do ano, e me apaixonei profundamente. Eu queria continuar algo nessa linha, assim, e coloquei Os Sertões, né, outro livro que trata muito desse assunto. Então, outro livro que eu separei para ler e tô muito ansioso realmente para ler também. Próximo livro, uma autora que, infelizmente, eu nunca tinha lido nada dela e finalmente quero mandar isso. Mas Clarice Lispector com Perto do Coração Selvagem. Separei aqui, peguei aqui o primeiro livro dela, né? Primeiro livro de... É o primeiro romance dela, né? Acho que sim. Eu falei besteira, eu corrijo aqui na edição. Tem aí supostas alusões a Joyce, que eu li esse ano e ano passado também. É, quero muito ler mesmo, né? Comparado a, né? Quis dizer. Uma autora que estou muito ansioso para conhecer, né? Que eu me sinto um fracasso de ainda não ter lido nada dessa grande autora brasileira. Mas é isso, não tem muito mais a comentar. Estou bem ansioso para conhecer. Próximo livro, também meio nessa vibe de ler algo e me inspirou a ler algo, mas Blood Meridian, né? Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, também não tenho aqui ainda. Eu li Tom's Crossing, do Danilevsky, foi um grande livro no meu ano, na minha vida, e ele tem aí sua puxadinha de faroeste, então eu falei, tá, que livro que eu pego? Quero um do McCarthy, tava pensando em The Road, ou mesmo No Country for Old Men, que eu já vi o filme. Mas aí fui com o classicão, Blood Meridian mesmo, antigão. The Road é bem mais novo, né? Então quis optar por um pouco mais antigo. Vamos ver, né? O que temos aí nessa grande história de sangue no oeste americano. Próximo livro, num lugar um pouquinho diferente, né? Eu tenho essa edição aqui completa, completa. 4 livros do Dickens, mas eu escolhi para ler A Tale of Two Cities finalmente. Foi o que me fez comprar Dickens, querer ler Dickens essa história, esse livro. Então quis finalmente colocar aqui, vou ler. Esse ano eu com certeza leio Dickens pela primeira vez. Eu já li a Christmas Carol, tem aqui também, né? Tem. Eu já li a Christmas Carol, mas os grandões eu nunca li nenhum, né? Tem Oliver Twist, tem o David Copperfield, que o pessoal fala muito também, o próprio Great Expectations também. Mas o que eu mais tenho vontade de conhecer, e eu vou pular direto para ele, é A Tale of Two Cities. Também aqui foi outro livro que eu separei. E por último, para fechar essa lista de 12 livrões, né? Eu coloquei livrões porque a maioria é grandão assim. Mais um. Ainda não sei se vai entrar, tanto que eu coloquei ele aí por último, ainda tem que comprar. Também é um gigantesco, vai depender de como está meu progresso em todos esses livros. Mas eu coloquei, não sei como que fala, mas 2666 do Roberto Bolanho. É um autor que eu nunca li nada, quero muito conhecer e resolvi ir direto para 2666. Pensei em começar por Detetives Selvagens, olhando a premissa dos dois, pendi mais para 2666. Finalmente conheci a obra desse grandíssimo autor. Ele também é dividido em 5 partes, se não me engano, então sei lá. Posso me comprometer a ler a primeira esse ano ainda e depois posso continuar a leitura, né? Pensei em algo assim também, acho que ele se encaixa legal, né? Mas estou muito ansioso para conhecer essa grande obra-prima, né? Acho que é considerado uma obra-prima, o 2666 do Bolanho. Estou bem curioso.
Bom, então essa seria aí uma lista de 12 livros, 12 livrões aí que eu separei para ler no ano que vem. Mas tem muitos outros livros que eu já tenho, ou que eu quero muito ler, enfim. Então eu também fiz outra lista, seria que seria uma 12 livros extra, ou 12 livros normais, enfim. E começando aqui com um livro que estou muito ansioso para ler, tanto que eu já quero ler logo no começo do ano também. Mas A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu não sei quase nada sobre esse livro, eu sei que ele é muito na pegada, né, clássico latino-americano, realismo mágico. Enfim, então, vamos ver. É difícil gravar esse vídeo porque eu não li o livro ainda, né? Então não tem muito o que falar. E eu evito saber muito do livro, né? Eu só sei a ponto de me interessar por ele e quero conhecer, então coloquei aqui. Tô bem ansioso para conhecer. Mas o livro que eu tô me segurando para não começar a ler agora, parar tudo que eu tô fazendo para ler ele. Vou colocar ali. Pode colocar aqui mesmo. Próximo livro, um que eu tô devendo faz algum tempo já. Mas O Estrangeiro, do Camus. Livro, né, que é muito popular hoje em dia. E sempre quis conhecer. Vamos lá, né? Finalmente bem curtinho também. Bem tranquilinho de ler. Próximo não tá aqui. Eu peguei no Kindle ele. Mas On the Road, do Kerouac, né? Um dos grandes livros aí do movimento beat. Eu acho que entra como não ficção também. Acho que sim. Outro livro assim que sempre está no meu imaginário, ele, ou o próprio Naked Lunch do Burroughs. Mas eu escolhi colocar On the Road, do Kerouac. Bom, quero muito ler mesmo. Próximo, também não tá aqui, não chegou ainda. Comprei, mas não chegou ainda. Mas um dos meus livros favoritos que eu li ano passado e esse ano, né? Esse ano e na vida foi Lavoura Carta do Rodin Nassar. Então eu peguei outro livro dele, Um Copo de Cólera, para ler também no ano que vem. Não sei absolutamente nada do livro, além da autoria do autor que escreveu Lavoura Carta. Qualquer outra coisa que ele publicou vai ser absolutamente incrível. Próximo livro, tem essa tradução aqui em português, To Kill a Mockingbird, né? O Sol para Todos, da Harper Lee. Um grande clássico norte-americano. É norte-americano, né? Então, onde eu sei, é norte-americano. Se não for, nasceu no Alabama. Isso mesmo. Então, enfim, conhecer essa história tão falada, tão discutida, se ainda é útil ou não, qual que é o seu propósito na sociedade de hoje, sei lá. Ou só conhecer uma história mesmo. Quero conhecer. Próximo, o que tá aqui na minha lista? Incrível. Eu quero ler também, recomendado pra mim por algumas amigas gringas, mas To the Lighthouse, da Virginia Woolf. Foi o que eu escolhi de próximo, acho que 2 anos atrás, né? Eu li Mrs. Dalloway. Foi um livro muito interessante, muito difícil pro período da época. Acho que hoje eu acharia um pouquinho mais tranquilo. Mas queria pegar outro livro da Wolf, senti que estava devendo, e escolhi To the Lighthouse. Lendo assim as premissas foi o que mais interessou, e uma amiga gringa me recomendou bastante também. Então, foi o que eu escolhi para ler ano que vem. Próximo, também não tá aqui, fico olhando para trás, no suspense. Mas A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, numa pegada muito parecida, né, que eu falei agora há pouco. Então, quero ver como que esse livro se comporta, né? Quero ler ele, ver o que é apresentado ali, a história que é apresentada ali. Tanto ele como o To Kill a Mockingbird eu dei de presentes para minha agora esposa Isabela. E, né, falei, amor, eu vou ler seus livros. Então foi basicamente nessa vibe aí. São dois, né, grandes clássicos que existem e quero conhecer. Próximo, tem essa edição aqui do Wells, com várias histórias dele, né? Tem 6, que é A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, O Primeiro Homem na Lua e A Comida dos Deuses. Aí eu falei, não vou ler todos, vou escolher um. Aí eu escolhi A Ilha do Dr. Moreau, é o que mais tem interesse aqui. Os outros também, né? Tem interesse, o Homem Invisível mesmo é bem legal, já sei algumas coisas. Mas escolhi o Moreau, é menorzinho também, mais tranquilo. Vamos ver. Nunca li nada do Wells assim por inteiro, grandão. Acho que eu li um conto dele já. Mas quero conhecer esse grande escritor por esse ponto que muito me interessa. Próximo. Ai, que vontade. Nossa, não tem esse livro ainda. Mas Noite e Dia Desconhecidos. Eu não lembro o nome da autora. Deixa eu ver, peraí. Isso, da Baesua. Não sei se é assim que pronuncia. Mas um livro que eu peguei recomendado lá quando as meninas do Página fizeram um vídeo lá atrás. E é um livro que desde então tá no meu interesse para ler. Ele não é tão disponível aqui no Brasil, né? Tem uma ediçãozinha à venda. Que não sei se é boa, enfim. Mas é o que eu pretendo ler. Ou posso tentar achar na internet, sei lá. Enfim. Outras traduções, enfim, não sei. Mas é um livro que eu quero muito ler. Nessa pegada meio misteriosa, confusa, enfim. Tô muito curioso, ansioso. E o próximo livro, esse um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu nunca li nada desse autor. Eu não pretendo ler nada desse autor na minha vida, mas eu falei, acho que eu preciso ler um. Pelo menos um livro dele. Né? Tô falando do Stephen King. Eu falei, vou ler um livro dele. Igual eu falei, vou ler 5 do Dostoiévski. Falei, vou ler um livro do Stephen King.
Se eu gostar, quem sabe mais. Aí eu fiquei pensando, eu pego Carrie, o primeiro? Não sei. Pensando em outros, Pet Sematary, que me desperta bastante curiosidade pelo tema. Mas eu acabei escolhendo o grandíssimo O Iluminado, ainda não comprei. Livro e filme e história muito influentes em muitas coisas que eu gosto. Então foi o que eu escolhi, é o que eu mais quero ler, tanto por gostar muito do filme também. E, né, diferenças, enfim, é legal. Foi o livro que eu escolhi. Falei, vou ler um, vou ler esse. E eu li Carrie, quase escolhi Carrie, mas acabei ficando com esse. Tô, não sei se ansioso, curioso. Quero ver no que vai dar. Ler um livro de Stephen King, não sei o estilo dele, pretendo ler em inglês. E o próximo livro também não tá aqui, porque eu ainda não comprei. Mas, eu não sei como pronuncia, mas Enuma Elish, que é Epopeia da Criação. É um livro Acádio barra Sumério, né? Enfim, na mesma vibe do Gilgamesh, que eu li ano retrasado, eu acho. Esse é outro livro nessa mesma, né? Esse mesmo conjunto de obras antigonas. Não sei muito o que falar. Também é outro que eu quero muito ler, do mesmo jeito que dá vontade de ler os grandes épicos gregos que estou relendo no ano que vem, já que a gente já fala disso. Mas quero conhecer um pouco mais desse imaginário, dessas outras culturas, acho que é algo muito legal. E por último, mas definitivamente não menos importante, o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro já tá na minha estante, tem acho que uns 2 aninhos já, acabei não tendo essa edição aqui da Autêntica, que é em inglês, igual aquelas outras. Preciso ler finalmente, tá na estante ali juntando poeira. Não sei comentar, tô curioso. Já vi muitas opiniões sobre esse livro e quero ter finalmente a minha. Mas bom, gente, de livros eu separei foram essas duas listas, mas tem uma terceira. E qual que é o critério dessa terceira? Eu coloquei meio que continuações barra repetentes, mas nas outras listas também tem isso. Então, por exemplo, eu tinha falado que eu li Grande Sertão Veredas, isso me puxou para ler Os Sertões. É meio que nessa vibe, mas tem algumas continuações diretas mesmo. O nosso primeiro livro aqui, por exemplo, tem três. Talvez eu lia só o primeiro, não sei. Mas tá aqui a história da Terra-média do Tolkien. Né? Eu já li os dois primeiros. E aqui o livro terceiro, que é As Baladas de Beleriand. Isso, As Baladas de Beleriand. E aqui ele vai ter versões em poema, né? Das grandes histórias da Terra-média, né? Então aí é Beren e Lúthien e a balada de Túrin. E não lembro o nome exato. Aqui, As Baladas dos Filhos de Húrin. Tem também o 4 e 5, que já vão um pouquinho mais diferente, né? Do que vai o Contos Perdidos esse aqui, que é aquela mesma história. Esse aqui, o 4 e 5, vão numa direção um pouquinho diferente. Então não sei se eu vou ler só o 3, se eu ler o 4 e 5, porque o 3 como é poema, que talvez seja mais rápido. Não sei. Vamos ver como vai tudo se encaminhando aí no ano que vem. Mas é um livro que eu já coloquei no comecinho, porque eu já quero pegar o poema e ir alternando aos poucos com outros livros, né? Dá pra ir lendo de pouquinho em pouquinho. Algumas estrofes assim por dia e tal. Vamos ver. Ou dá pra sentar e ler tudo de uma vez num dia só, né? Mas são aí livros que eu tô muito ansioso. Tá sendo muito legal ler essa coletânea, né? Quero ler os 12 eventualmente. Só os 6 ao 9, que é do Senhor dos Anéis, que eu não tô tão afim, não quero voltar pra esse mundo ainda. Ainda não tô nessa vibe. Ainda tô lá pra trás, assim, ainda não tô muito na vibe de, vamos ver a história do Senhor dos Anéis. Mas, vamos ver, né? Uma coisa de cada vez. Próximo livro. Esse aqui eu já li o comecinho. Na Ponta da Língua, do Caetano Galindo, né? O Galindo e um tradutor, também autor, né? Li dele Latim em Pó, um livro incrível, fantástico, tipo, realmente muito, muito bom. E esse aqui é na mesma vibe, um pouquinho menos. Esse aqui, pelo menos assim, né? Eu li 26 páginas. Mas ele parecia muito mais trivia do que o outro. O outro parecia um pouco mais importante, histórico, realmente traçando a história ali de como a nossa língua foi sendo formada, enfim. Esse aqui parece mais um pouco fatos engraçados e curiosos. Mas, claro, muito bem escrito. O Galindo escreve realmente muito bem, pelo menos ele como referência latim em pó. Traduções dele eu não li. Eu li a tradução dele de um retrato em partes, né? Que eu li junto com o original. Mas é muito legal. É muito legal mesmo. Ele vai, né? Ele coloca o nosso português da cabeça aos pés, porque ele usa muitas partes do corpo e tal. A escrita dele é muito divertida, né? Assim, no Latin Pog também faz vários joguinhos. É um livro, assim, que definitivamente super leve de ler, super tranquilo. E tô bem ansioso pra ler. Próximo. Finalmente. Então, esse aqui, eu coloquei continuações, porque, por exemplo, nesse ano eu li Prometeu Prisioneiro, e foi um livro, assim, fascinante. Então eu falei, quero ler mais teatro grego, então, né, isso que é o sentido da continuação. Eu coloquei aqui Medeia, uma história que me interessa muito, né, a história da Medeia, todas as coisas horríveis retratadas aqui. E ela é uma figura muito importante, né, enfim, seja porque ela por seus descendentes, enfim. É muito
Quero ler essa peça, ver o que eu vou achar. Prometa Prisioneiro eu não li na tradução do Trajano, eu li uma tradução que eu achei na internet. Mas então também estou bem curioso para ler a tradução do Trajano, porque a mesma ideia do Odisseia eu não li na tradução dele. Então também curioso também para conhecer esse lado das obras gregas traduzidas por esse outro tradutor. O próximo livro que eu coloquei foi Dublinenses, né? Ano passado eu li, esse ano. Enfim, estou bem confuso, porque no final do ano fica confuso. Mas eu li Ulisses, no outro ano ainda eu tinha lido O Retrato de Quando Jovem, então coloquei, né, como continuação, mas é o primeiro, né, devia ter lido antes, mas Dublinenses, do Joyce. São aí, né, vários contos que se passam em Dublin e algumas com conexões diretíssimas a Ulisses, então sinto que estava devendo, quis colocar Dublinenses para finalmente ler e ter um pouquinho mais de contexto no Joyce para uma eventual releitura de Ulisses, uma releitura do Retrato. É um autor que eu quero ler todas as obras, né? Quero muito ler Finnegan's Wake. Em algum desses vídeos, uma hora vai entrar Finnegan's Wake, mas por enquanto, Dublinenses. Próximo livro, coloquei aqui uma coleção de short stories. Senti que tava faltando. Acabei de falar de uma, né? Mas acho que essas são as únicas duas. Tem um do Borges aqui depois também. Mas enfim, tá sentindo que tava faltando, então eu coloquei aqui essa coleçãozinha de short stories, né? De contos do Jack London. Eu li Call of the Wild em algum momento, acho que 2 anos atrás. Whitefinger estou terminando nesse exato momento. Então eu coloquei essa coletâneazinha de short stories dele, né? Porque é sempre bom ter um livro de short stories. É um autor eu gostei muito das obras dele, tematicamente muito, muito interessante. Então quis colocar aqui para ler sempre que eu tiver aí na ausência de algum desses grandões, um pouco cansado talvez. Sempre posso ter uma historinha para ler. Próximo livro. Um livro que eu tinha colocado, né? Esse aqui é um repetente mesmo, que eu coloquei na lista do passado e não li, desse ano, né? Coloquei nela e não li. Mas Maxwell Demon do Stephen Hall. E acho que eu não li porque eu realmente não gostei muito de The Rorschach Texts. Então não tive muito anseio para seguir para a próxima obra do autor. Mas coloquei aqui de novo, quero dar uma chance. Ele tem algumas coisinhas também, né? Tipo esse tipo de coisa assim no livro. Então, vamos ver como que isso se revela. Sei que no final tem pontos aí, mas vamos ver. Próximo livro, também outro repetente, coloquei e não li. Então, colocando aqui de novo para eu ler finalmente. Mas Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, eu falei dele no outro vídeo, então acho que não tem muito o que falar aqui. Também curtinho, dá para ler em qualquer momento do ano. Também quero ler. Outro repetente, esse bem maior, estava muito interessado em ler, mas acabou que não deu. Acho que porque eu passei a maior parte do meu ano lendo tanto Ulisses como os próximos 2 livros de mais de 1000 páginas, absolutamente gigantesco, então não consegui encaixar ele. Mas The Overstory, do Richard Powers, um livro que me interessa muito, estou muito interessado nele, mas acabou que não consegui ler. Vamos ver se consigo ler ele, ou pelo menos começar ele esse ano. E estamos quase acabando, tem só mais alguns livrinhos, e esses eu não tenho nenhum, né? Não tenho nenhum. Então, né, esses aqui, por exemplo, são os que eu tenho chance de menos ler, porque eu ainda não tenho eles, né? Vou dar prioridade para todos esses outros que eu acabei de falar. Mas o primeiro é Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, do Borges. Amo Borges, provavelmente o maior escritor do mundo, e virou tradição no canal, falei isso em todos os vídeos. E, né, eu já li alguns ensaios dele sobre Dante, ele tem o Inferno 132, se eu não me engano, que tá, acho que no Fazedor. Acho que é. E quero ler esses outros sobre Shakespeare também, né? Dois autores que o Borges e muita gente é fascinado por. E, né, eu li Divina Comédia 2 anos atrás. 2 anos atrás? Esse ano ou ano passado, realmente. Então, né, talvez tenha um pouco de bagagem para ler o que o Borges tem a dizer sobre isso. Próximo, agora não tem mais nenhum aqui, né? Mas próximo, coloquei We've Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson. Li Hill House, alguma hora, não lembro quando. E adorei, um livro muito, muito bom. Então, né, falei como continuação, peguei aqui outro livro da Shirley Jackson, que também o pessoal fala bastante, tem muita influência em muitas coisas que eu gosto. E agora os nossos 2 últimos livros. Mas o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Eu li 2 do Saramago esse ano, que foi Ensaio sobre a Cegueira, incrível, e Intermitente da Morte, também incrível. Então eu coloquei aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo dele, outro, né, dos grandes livros dele que o pessoal fala. Tem Ensaio sobre a Lucidez também, mas eu escolhi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Outro livro que eu estou muito interessante para ver como que o Saramago trata, né, desse tema, dessa história, como que é sobre a ótica dele. Estou bem interessado. E por último, coloquei aqui um autor que eu adoro. Li 2 livros dele, li The City and the City, li Kraken, que é o China Miéville, britânico. E aqui eu coloquei na minha lista literalmente, China Miéville. Eu falei, o que eu quero ler dele? Não sei. É difícil de achar por um preço bom as edições que eu quero. Então, até deixei aqui no último mesmo da lista. Eu não sei se eu vou conseguir uma promoção boa para comprar um deles. Os que eu mais estou interessado é Ray You See, que é sobre o mar, na verdade, ser
ferrovias, então tipo, dizem que é tipo um Moby Dick na vibe sci-fi, assim, steampunk. Vamos ver, né? Eu confio muito no China Miéville. E também, outro que eu tenho muita curiosidade é o Perdido Street Station, um livro gigantesco, de vários personagens muito estranhos, interagindo como se fosse uma aventura de RPG, assim. Também, né, parte de uma trilogia dele, que também estou muito interessado em ler. O China Miéville, né, muito famoso aí pelos seus livros esquisitos, né? O Weird Fiction, o New Weird, né, o movimento. Muita gente atribui a ele. E ao Vandermeer, que eu li esse ano. Terminei os 3 livros, né? A Annihilation, Authority Acceptance. Então, quis continuar, né? Por isso, continuações. Também adoro o China Miéville. Gosto muito mais do China do que do Vandermeer, tá? China, muito, muito bom. Muito superior, pelo menos no estilo, o que me atrai. Então, coloquei ele aqui no finalzinho da lista. Provavelmente Rail C, porque eu sou apaixonado por Moby Dick. E se tiver pelo menos uma gotinha de Moby Dick ali, já me influencia muito. Mas o Perdido também, né? Sobre um homem pássaro que perdeu as asas. Enfim, né? Também estou muito interessado. Bom, gente, vídeo um pouquinho corrido, né? Muitos livros. Quero ler tudo. Vou ler tudo? Não sei. Mas para ano que vem também coloquei algumas releituras. Acho que são 4. 1, 2, 3. Isso. Tenho 4 releituras programadas para ano que vem. A primeira eu já comecei, na verdade, mas uma releitura da Ilíada. Eu estou relendo ela por conta de Tom's Crossing, por conta também de Grande Sertão. São 2 livros que os autores citaram a Ilíada como pontos, né, chave na concepção da obra, de influência, de referências. E foi um livro que não me pegou muito, enquanto isso eu amo a Odisseia, me apaixonei pela Odisseia de primeira. A Ilíada não foi tanto, e agora eu tô lendo, né? Eu li, acho que eu tô no canto 5 no momento, e já tô gostando muito mais. Talvez só me adaptei melhor ao estilo, não sei. Mas a própria história desenrolar, o Aquiles sem lutar, né? Até chegar onde a gente sabe que ele vai chegar. Então, coloquei uma releitura aí da Ilíada, já tô fazendo ela. Devo terminar só ano que vem, né? Não acho que eu termine esse ano. Então, tá aí minha primeira releitura para o ano que vem. Também coloquei uma releitura de Only Revolutions, do Dan Levy, que é o segundo livro dele. Eu participo com o pessoal gringo de um grupo no Discord, que a gente conversa sobre os livros dele. E eu aticei o pessoal para a gente reler Only Revolutions. Né? Várias pessoas vão ler pela primeira vez, algumas como eu vão reler. E também fica o convite aí, quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Ela deve acontecer em fevereiro, tá? Ali na primeira, segunda semana de fevereiro. É por causa do Valentine's Day deles, né? O livro é americano, então a gente segue as convenções. Mas porque é uma história de amor entre 2 personagens, enfim, mais ou menos, né? Vai ser uma leitura que eu quero fazer ano que vem, foi um livro muito difícil, tá, gente? Esse livro aí só existe em inglês, tá? Por isso que a leitura vai ser no servidor gringo e tal, em inglês. Porque só existe em inglês. E ele precisa de um nível de inglês avançado, tá? É um livro difícil, ele é em poema, usa a palavra que não existe, muito, muito difícil, difícil de compreensão. Então fica o aviso aí quem quiser ler. Mas tá aí, todo mundo que quiser tá convidado para ler com a gente. Only Revolutions, você aí que já leu Casa de Folhas, quer ver o que mais esse autor fez. Se você souber inglês, tiver um inglês bom, eu apanhei muito, tá? Nem sei como eu vou conduzir essa leitura, porque o inglês é sofrido para Only Revolutions. Até os nativos sofrem bastante, né? Mas também é uma releitura que eu programei para ano que vem. Outra releitura que eu programei, essa um amigo meu chamou, a gente vai fazer entre amigos, mas da Odisseia, então também é outro motivo de estar relendo ali, né? Porque eu também pretendo reler a Odisseia. Acho que fica legal reler essas 2 obras homéricas. Como eu falei, também estou querendo ler o Enuma Elish, né? A Epopeia da Criação lá dos Sumérios, Acádios, enfim. Sempre antigões são muito bons. É sempre bom descobrir nesses antigões histórias incríveis que estavam lá o tempo todo e a gente só não conhecia. E por último, deixa eu pegar, tá aqui embaixinho. Mas outro que eu quero reler, ano que vem, eu quero reler. Peguei aqui alguns só. Mas eu quero reler Hunter x Hunter inteiro, do 1 ao 38. 30 a 38. Acho que ano que vem sai o 39, então talvez do 1 ao 39. Eu não tenho a coleção completa ainda, que mesmo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Do 6 a 11 eu não tenho nenhum. Falta tipo uns 10. 10 não, vai. 8 volumes acho que falta pra eu completar a coleção. Então ao longo do ano eu vou completando minha coleção, né, conforme a JBC for fazendo reimpressões. E quando finalmente completar a coleção, quero reler Hunter x Hunter, né, o mangá inteirinho. Eu nunca li um mangá de capa a capa, né? Sempre li capítulos um ou outro. O anime eu revi muitas, muitas vezes, né? Mas o mangá eu nunca li de capa a capa, então tô esperando completar a coleção aqui no físico para reler essa obra aqui. Muito minha querida. Adoro o meu shonen de longe favorito. Muito me surpreende sempre que eu vejo qualquer coisa da história. Adoro o arco atual. O arco atual, como eu falei no vídeo esse vídeo, é meu arco favorito de qualquer coisa, possivelmente. Eu tô muito ansioso também para essa releitura. Mas, gente, pro ano que vem é isso. Provavelmente vou ler coisas fora disso. Não sei, provavelmente não vou ler todas. Igual, né, foi no ano passado para esse. Vamos ver. Mas, né, o que essa lista serve é basicamente um incentivo para mim mesmo. Né, de, ó, quero ler isso, isso, isso. E se eu separar dessa forma, eu consigo fazer tudo que eu quero fazer ano que vem. Mas mesmo se não conseguir, tudo bem, né? Cada livro no seu tempo.
Ano passado não, né? Esse ano mesmo, eu fiquei, tipo, 3, 4 meses lendo, tipo, Tom's Crossing e Ulisses, basicamente. Só, tipo, dois livros, o que seria ruim, mas, tipo, foi maravilhoso, né? Eu tava imerso naqueles livros. Então, assim, nada disso eu vou ler esse livro em janeiro, se eu não terminar, meu Deus. Não, eu só defino ali mais ou menos uma data que eu pretendo iniciar esses livros pra eu poder ter esse proveito, né? De finalmente ler eles, ver o que tem dentro. Todos os livros que todo mundo interessado, serve a recomendação aí pra alguém também, se alguém quiser. Qualquer um desses. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Sei que ficou um pouquinho corrido, um pouquinho esquisito, né? Basicamente só um listão de muitos livros aí que eu estou com muita vontade de ler. A lista passou por muitas revisões, tinha muitos livros, aí eu desci ela para essas três listinhas, né? De livros maiores, livros e as continuações, barra livros repetidos, né? Que eu tinha colocado na lista e acabei não lendo. Mas é isso, gente. Um ótimo final de ano aí para todo mundo. E um ano de muitas leituras para todo mundo. Falou!